et qui s'impose. Victoire française. Andiamo all'aperto, andiamo a Ular, Paganer, Narvaez. Rain Capish come the wrong way. Finalmente l'Italia Alla via così. sul colpo di Napoli. Jonas Vingegaard vinder på Blockhouse. Vamos seguindo a volta à Itália, a etapa número 11, 195 km. Estamos quase a entrar nos derradeiros 50 km. Nesta altura a fuga tem 3 minutos e 46 de avanço. Uma fuga que em princípio, vamos ver, irá acabar com a vitória para um dos elementos que a compõem. Temos 10 elementos na frente. Um pouco atrás estarão o Jesper Stuyven e o Vlasov. Nesta fuga destaca-se o facto de haver duas equipas com 2 elementos, Scaroni e Ulissi por parte da XDS Astana, Mattia Baez e Ludovico Caraccioli por parte da Polti. Caraccioli, que é um ciclista que conhece bem esta zona, jovem ciclista da Polti, ganhou o Giro dell'Apennino, mas ele diz que, dizia à partida, conhecia bem esta zona. Então temos na fuga o Warren Barguil, que estava ainda agora ligeiramente destacado, agora já está a ser alcançado. Portanto, o Warren Barguil, não, este é o momento em que o Warren Barguil se lança ao ataque. Warren Barguil com Lennart Van Het Veld, Henrik Maas, Chris Harper, Filippo Zanna, Mattia Baez, Ludovico Caraccioli, Jonathan Narvaez, Christian Scaroni e Diego Ulissi. Muitos destes ciclistas já conquistaram etapas na Volta à Itália. E alguns, como é o caso aqui do Warren Barguil, já conquistaram etapas em grandes voltas, mas nunca no Giro. Neste grupo da frente há 2 ciclistas de grande experiência da mesma equipa, que Ulissi, grande experiência, Scaroni não tanto, mas também não é. Bom, primeiro que um ciclista muito jovem, Scaroni. Como é que praticamente se decide, porque nenhum deles ganhou até agora uma etapa na volta à Itália, ganhou Silva, o companheiro de equipa deles. Como é que se decide entre 2 homens, eles estão no país deles. É o sonho deles ganharem uma etapa novamente na volta à Itália. Já ganharam ambos, pelo menos uma etapa cada um, não é? Ulissi mais, mas que já ganhou. Como é que se decida exatamente entre os dois quem é que vai trabalhar para o outro? Só uma correção aqui, entretanto o Vlasov já reentrou no grupo, tinha ficado para trás, mas já reentrou no grupo. Precisas ver uma resposta aqui à pergunta do Olivier. Podes repetir, Olivier? Estava aqui a analisar todos os nomes, por causa de 1 km temos que apostar, era por causa disso. Sim, rapidamente, mas pode também ter a ver com isto, mas rapidamente, entre Scaroni e Ulissi, como é que se decide entre 2 ciclistas experientes que já ganharam ambos pelo menos uma etapa na Volta à Itália? Como é que se decide quem é que vai trabalhar para quem a partir de agora? Eu acho que ninguém vai trabalhar não vão trabalhar um para o outro, vão colaborar todos neste momento, todos têm que passar e vai chegar uma altura que vai começar a haver os ataques. E nesses ataques eles têm que responder, e se puderem estar os 2 melhores, tiram vantagem disso e depois podem atacar na parte final. Mas acho que nesta altura, estando os 2 bem, não há necessidade de ter como trabalhar para o outro. Vejam o pelotão está mínimo. O pelotão nem tem, não sei se tem 50 unidades. Isto, eu não sei se é preocupante para hoje ou não, não era por aí que eu queria ir. Isto mostra como o contrarrelógio de ontem foi penalizador para muita gente. E como esta volta à Itália já está a pesar em muita gente. E como esta etapa também já não tem muito interesse, vamos ver se não tem, porque são 3 minutos e meio. E vemos a equipa da Net Company e Ineos sempre muito ativa. A equipa mais ativa hoje, depois de ontem terem certamente ganho ali um boost de confiança, terem tido ali um aumentar de confiança depois de terem conquistado a etapa e terem colocado o Arasman muito perto. Bom, vamos às apostas. Eu aposto, obviamente, no Jonathan Narvaez. Próximo a apostar. É que isto ontem mudou. Eu, por aquilo que eu vejo, acho que sou o primeiro a apostar. Isto
mudou. Sim, Mesmo alguns. fazendo 12 ou 13 pontos ontem, acabei por cair novamente para o último. Eu sou o segundo, não é certo? Não, és o terceiro. O terceiro. É verdade. Estás com 297 contra 307 do Paulo. Ok. Então, Paulo, és o segundo? Vou apostar em Scaroni. Claro. Podia apostar em Ulisses. Não, Ar para menos com 10 minutos de vantagem não apostava nele. Portanto, O Harper está na discussão da volta à Itália. mas Os tu tens de ciclistas ter que não uma vão questão- perder muito, não, nem o Scaroni nem o Harper, porque estão a entrar no top 10. E o Etveld também está quase. Mas o Harper desce mal. sim, Mal, mas sobe bem no top 10. Lennert Van Anvelt. José Azevedo. Ulisses. Agora já perceberam porque é que o José Azevedo estava distraído há pouco quando eu passei a pergunta do Olivier. O José Azevedo estava a consultar os homens da frente, estava a pensar melhor, porque sabia que ia ter a batata quente na mão. E eu sabia que o Narvaez ia ser apostado, por isso tinha que decidir um dos outros. O José Azevedo já não perde uma, já não está distraído aos 50 para o fim. Eu ainda Às estava vezes aqui, eu estava aqui a olhar para um nome e estava a ver o perfil das subidas, mas tendo em conta a velocidade que a etapa vai, não vou apostar nele, que era o Stuyven. O que era grande um dia, Zé, o que era grande, é do tipo a 50 km da meta, pega o teu telefone e em direto ligas a um colega teu da estrada, em direto, e dizer, então, é para quem hoje? É para o Ulisses ou para Scaroni? E eu acho que eles, enquanto puder ter duas opções, vou manter as duas. Pedir há ajuda do público, Há estás a ver? pouco a pergunta do Olivier, e por acaso é só para que entendam aquilo que se vai vivendo aqui. O quilómetro 50 para estes meninos é a coisa mais importante do dia. Desculpem eu chamar-lhes meninos, mas é a coisa mais importante do dia. E portanto o Olivier lançou aquela pergunta logo ali: como é, ó Zé, como é que se decide dentro do. Ele lançou para o ar, depois eu passei para o Zé. Como é que se decide? O Zé estava distraído a pensar, lá está nos 50 km. Como é que se decide? Quem é que vai trabalhar para cá? O Olivier estava na dúvida entre o Scaroni e o Ulisses. Pensava que era o segundo a apostar. E porque pensava que era o segundo a apostar e que sabia que eu ia apostar no Narvaez. E este silêncio posterior é exatamente a prova de que aquilo que eu acabei de dizer é a pura das verdades. E depois apostou no Itvelt assim, ficou baralhado com o ser terceiro a apostar, aposta no Itvelt. Vocês inventam imenso, mas isto é por isso que eu gosto de vocês, são grandes inventores. O Corby Strong ainda está aqui. É verdade. Se alguém quiser alterar a aposta. Amanhã é um ciclista que, Pode quiser apostar já hoje. se concordarem em apostar ao quilómetro zero, para mim tudo bem. Nem é que sabem os quatro. Podia ser uma nova regra, que era aquele que vai em primeiro apostava com 1%. Depois o segundo, ou pronto, apostava a 100 km no fim. O segundo apostava a 75. O terceiro apostava ao contrário. Achassem melhor. E depois dependeria das etapas. Há etapas em que é bom apostar em primeiro, outras em que é bom apostar em último. Jamais o VAR iria aceitar uma situação dessas. Isso era fazer contas a mais. Exatamente. Era Não, complicar exatamente. mais. Era complicar um jogo que tem sucesso sem ser complicado. E apostar desde o quilómetro zero também é complicado. É como uma tosta mista. Também para quem inventar, já está inventada. É isso. O conceito de festa mista é. Está registado. E vemos- porque o pelotão está a tirar tempo para a frente da corrida. A Net Company passou para a frente e neste grupo o Stuyvens, aproveitando estes ainda 10 km quase de descida que faltam a acelerar e a provocar um corte, deixando os dois corredores da Astana para trás. O Stuyven hoje está com a corda toda. O Stuyven é um ciclista que tem potencial para média montanha. Vá.
colinas. Mas hoje No caso do Stuyven, agora vai entrar em subidas onde ele está mais adaptado. Lembrando que ele já ganhou uma Milão-São Remo. E para se ganhar a Milão-São Remo tem que se passar o pódio, que é uma subida também já complicadinha na parte final da competição. é um ciclista que para a média montanha tem realmente qualidade. E é daqueles ciclistas, há pouco o Zé fazia referência, que esteve a pensar em apostar nele, faria sentido essa aposta. Se o deixam chegar em condições naquela parte final, pois se ele passa a subida do sprint Red Bull, é sempre a descer praticamente e tem ali uma pequena colina já dentro dos 2-3 km finais que para ele é um terreno que lhe assenta como uma luva. O Stuyven ganhou, por exemplo, em 2019 a Volta à Alemanha, que era uma prova por etapas que tinha, por norma, acumulados de 1800, 2000 metros, 2500 metros, portanto média montanha. O Stuyven acabou por conquistar essa, é a única vitória por etapas que ele tem. Salvo erro, estou a falar aqui de cor, estava aqui a ver os resultados do Stuyven. Já agora vou- Tem uma etapa na grande volta. Ganhou também uma etapa numa grande volta, mas eu estava a dizer era a geral de uma prova por etapas. Foi essa. Ganhou a Milan-San Remo 2021, é a maior vitória. Ganhou a Omloop et Nieuwsblad, que é uma prova com empedrado e também com algum acumulado, cerca de 1800 metros de acumulado. E com aquelas colinas em empedrado super duras. Olha, no outro dia lançamos em direto o desafio de encontrar uma alcunha para Afonso Solarium e houve várias pessoas que na comunicação social, nas redes sociais, enfim, no Facebook do Eurosport, que lançaram a ideia, mas há neste momento, eu diria, um certo consenso, ainda não é oficial, mas há muitas pessoas, por acaso, neste caso eu adoro, eu acho que é algo simples, tem a ver com Portugal, é Afonso o Conquistador. Eu gosto imenso neste caso, não estava a referência do Afonso Henriques, mas e também o facto de o conquistar, porque ele conquistou, eu diria, a Gazeta dello Sport falava da conquista do público italiano, não é? E eu pessoalmente, não sei se vocês gostam, mas eu gosto imenso, não sei se vai ser adoptado depois, o tempo o dirá, não é? Mas eu adoro Afonso o Conquistador. Vocês gostam também ou não? Bom dia. É, há quanto tempo? Estava a ver que não te apanhava. Não está fácil. É, Francamente, não sei o que dizer. ele também já me Sim, gosto de perguntar, sei lá, se o Conquistador está ok, não sei o que te dizer, se gosto. Não é propriamente um concurso aqui de qual melhor algo. E nem sequer é uma melhor apresentação de marketing, talvez funcionando com fazer essa pergunta a um profissional do marketing. O que eu sei e que gosto é de ver o Afonso de camisola rosa. Com alcunha, sem alcunha, eu acho que ele já conquistou o coração dos portugueses. Isto é verdade. Mas sabemos que como cada ciclista neste momento tem uma alcunha, pelo menos quando é conhecido, começa a ser conhecido, tem uma alcunha. Houve uma série de reis com o nome Afonso em Portugal, portanto, pode ser realmente um conquistador. Ui, uma queda aqui. Uma queda. E é na frente. Na frente da corrida. Edveld, Zana, Scaroni. Zana, Scaroni e Edveld. O Edveld pede desculpa, não sei até quanto que o Edveld, ao pedir desculpa, não tenha se sentido culpado do que possa ter acontecido. Não sei, isto foi só pelo gesto que ele fez em relação ao homem da Soudal. Isto tem a ver com a curva em si, o Edveld provavelmente terá-se bem. O Scaroni dá uma cambalhota, batendo no Zana. Mas isto tem a ver com uma estrada sem visibilidade, a curva era fechada. O Bonifácio bem que avisou que esta descida era muito perigosa. A zona também fica muito maltratada. Completamente. Dificilmente vai chegar à frente. A equipa da Soudal agora tem precisamente o Stuyven como a aposta principal.
A tática aí na roda. Consegui. Estava aqui a pensar, Olivier, Ah, sim. Sabes para onde é que vai? se nós não nos temos que juntar para É chegarmos subir à Bragança frente da duas corrida vezes. novamente. É. É que aqui Vai. a queda provoca um corte no grupo. Sim. Faltam Não é aqui nada, não é ciclistas. nada, não é nada. Já está tudo animado. Isto tem a ver, esta curva É, era Torres fechada. Vedras. E em zona escura, eles vêm numa zona clara, mudam para a zona escura e por vezes os olhos demoram um bocadinho a adaptar-se. Eu acho que acima de tudo também pela própria velocidade, basta que depois uma roda acabe por deslizar um pouco mais, não há muito a fazer. Agora a questão do Hitvelta, em que situação fica, Zana parece-me que se desligou da corrida, vamos vendo aqui precisamente Narvaez, Vlasov e Stuyven. Stuyven agora a partir daqui já não tem que preocupar-se com Zana, se é que havia alguma preocupação, o Stuyven está a fazer a sua corrida. O Vlasov que já esteve descolado agora vê-se na frente da corrida, com dois ciclistas que são mais fortes do que ele a sprintar, mas ainda existem duas subidas e agora saber se este grupo, e se no caso do Ulissi vai a ter a questão de fazer a sua corrida ou se vai ter ordens de esperar por Scaroni, porque Scaroni está aqui com a possibilidade de entrar no top 10, juntamente com o Harper, que são os dois homens que podem mais beneficiar hoje do tempo que ganha ao pelotão. Rapidamente, a propósito dos Afonsos, houve 6 Afonsos pelo menos em Portugal, Afonso I, o Dom Afonso Henriques, o Conquistador, também chamado de Fundador. O Afonso Eulálio não quereria certamente o cognome do Afonso II, o Gordo. Isto porque para ciclista não dá muito jeito, só por isso. Não temos nada contra as pessoas que tenham peso a mais. Depois, Afonso III de Portugal, o Bolonhês, também não me parece. Daqui para a frente temos Afonso IV o Bravo, Afonso V o Africano e Afonso VI o Vitorioso. Alguns destes cognomes serviriam muito bem ao Afonso Eulálio, o Conquistador, o Bravo, o Vitorioso. Estes três pelo menos assentam bem. O Bolonhês ainda não é sequer. Temos quaisquer ligações, quer que seja, não possa ter vindo o Afonso III de Portugal. Bolonhês ou Burgonhês, Eu acho que depois da queda este grupo aqui, com o espaço que tem em relação aos três da frente, já estão um pouco fora da rota de poder discutir a vitória. Na frente eu acho que há um entendimento muito grande, o Hitvelta também dificilmente vai chegar à frente, já nota-se que há um atraso em relação ao grupo intermédio. E ainda existe Scaroni, que estará um pouco mais à frente deste ciclista. Este é o perfil da Cola de Scioli, será dentro em pouco, como dá para ver também pendentes bem agressivas, não é uma subida muito longa. Mas pendente também, muita pendente na descida. Na descida, exatamente. E se for tão intrincada quanto a anterior, pode ser bem perigosa. Sim, exatamente. Já está uma série de curvas e na parte final curvas bem apertadas. No início estão as pendentes mais importantes, no início da descida em velocidade. do Eurosport, divulgação oficial. Manuel Pedro diz que sim, que ele vota no Afonso Conquistador, Francisco Otero diz dele, e ele gosta, só que gostaria de esperar um pouco para ver se ele conquista alguns feitos para além da rosa, para que possa ser a alcunha dele o Conquistador, de forma global, uma pessoa que gosta de facto deste alcunha.
Nunca experimentou. Não vai sempre aquele coisa. Não está assim tão longe do isso. Para já vão entrar na subida, mas não estão longe Então, o caminho hoje é... Não, quase nada. Este grupo pode perfeitamente lá chegar, com muito trabalho por parte do Chris Harper. Alguns ciclistas que estão ali passaram incólumes, aliás, passaram todos. Aqueles são os que não caíram. E o Ulissi beneficia do facto de ter Scaroni 30 segundos atrás e não passa. Diz sempre, tem colega a entrar e é menos um e ao mesmo tempo vai-se poupando. Porque aqui há o risco de deixá-lo descair para chegar junto de Scaroni, mas depois também ficarem os dois e não conseguir reentrar. Até porque Scaroni agora para o pelotão neste momento tem 2 minutos e meio de avanço. E vamos ver se no pelotão agora não há movimentações. Dá para ver aqui a estrada muito estreita no início da subida e acreditamos que a descida seja também a estrada assim bastante estreita. Há pouco o reconhecimento do Bonifásio não chegou aqui. É engraçado, olhando para todos os balões cor-de-rosa e tudo isto, e tal que se vestem rosa. E estava a pensar que realmente em Portugal é pena que não seja disponível, mesmo até algumas lojas podiam até ganhar dinheiro com isto, vendendo objetos ou camisolas cor-de-rosa da volta à Itália, porque olhando para a história, é impressionante, porque temos apenas, entre aspas, um ciclista português que vestiu a camisola amarela da Volta à Frente, foi a Cássio da Silva. A partir daí, nunca mais, mesmo Agostinho, nunca chegou a vestir a camisola amarela. E nos últimos 6 anos, na Volta à Itália, tivemos a aventura de rosa de João Almeida e agora da Afonso Solário, com as cidades ou aldeias, enfim, ou vilas, vestidos de rosa, e de facto eu diria que é talvez hoje em dia a cor mais associada ao ciclismo de sucesso em Portugal, esta cor rosa. Talvez a nível internacional, mas o facto de a camisola da Volta a Portugal continuar a ter muita importância a nível interno, o facto de ser amarela, eu acho que a maioria das pessoas continua a associar a camisola amarela como a cor do sucesso no ciclismo. A maioria das provas tem a camisola amarela como símbolo do líder, mas sem dúvida que temos tido muito mais sucesso na Volta à Itália nesse aspecto. Portanto, a diferença parece-me ter aumentado ligeiramente entre este trio dos ciclistas que mais diretamente perseguem. E vimos, entretanto, também como Scaroni ficou magoado na sua mão direita. Rapidamente, e antes que cheguemos ao final da etapa, vamos analisar a etapa de amanhã. A etapa de amanhã começa logo com a ascensão ali ao quilómetro 10. Não é uma subida muito difícil, mas nesta altura, quando as pernas já pesam muito e há muita gente a tentar entrar na fuga, pode ser o suficiente para se marcar a fuga. Agora, depois disso, ao quilómetro 100, temos uma contagem de terceira, com 11.400 metros a 3%, aliás, a 4%, e a seguir, logo a seguir, 5 km a 6%. E ao quilómetro 120 terminam as dificuldades maiores. Daí para a frente temos uma etapa que me parece será em terreno meio ondulado com estradas estreitas até ao quilómetro 175. Portanto, os últimos cerca de 50 km serão nesse tipo de estradas, mas já sem grandes dificuldades. Eu pergunto, Paulo, amanhã podemos vir a ter as equipas dos sprinters a tentarem controlar para darem uma vitória aos sprinters? É uma etapa que seja assim claramente para os sprinters, ou poderá haver dúvidas e podemos vir a ter, quem sabe, a fuga a triunfar, mas ainda com muita dúvida até se constituir a fuga? Eu pessoalmente não acredito que os sprinters consigam passar as dificuldades, que estão muito concentradas. A
primeira contagem da terceira categoria, praticamente 10 e começa-se São uma parênteses outra. para dizer que o Arpa está a tentar fazer a ponte para a frente e alguns perdem o contacto. Sim, porque está a fazer-se a aproximação e vão fazer a junção aos 3 da frente. Mas eu acho que amanhã não. Amanhã ciclistas como Corby Strong, ciclistas desse nível, com alguma rapidez, mas com capacidade de passar a este tipo de subidas que são longas, não são muito duras na sua inclinação, mas estamos a falar de subidas de 11 km, de 6, 7 km e numa parte já de falta de 50 km para terminar a etapa. Depois disso é terreno plano, uma outra colina já de aproximação à meta, mas eu acho que ou dá uma fuga novamente de ciclistas atrasados, ou então vamos ter uma NSN a poder controlar com Corby Strong, ou ajudado por outras equipas com o mesmo género. E por que não pensarmos em Narvaez, porque Narvaez hoje vai sair daqui como um candidato à camisola por pontos. A etapa de hoje só dá 25 pontos para o vencedor, mas a etapa de amanhã dá 50 pontos para o vencedor. Narvaez, somando os pontos de hoje e os de amanhã, eventualmente contra 0 de Paul Magnier, poderá mesmo ultrapassar o Magnier. É certo que o desgaste está aqui bem vincado em Narvaez, mas vamos imaginar que algumas equipas dos sprinters amanhã arrisquem em controlar a primeira parte da etapa. Se Narvaez tiver boas pernas, a própria equipa da UAE nas duas contagens de terceira categoria pode ser uma das equipas a impor com os poucos ciclistas que têm, a impor ritmos altos e eliminar os velocistas, Milan e principalmente Paul Magnier. Isto na luta pelos pontos que amanhã estão em jogo, como o Luís disse, hoje são 25 pontos para o vencedor, mas amanhã é a pontuação máxima e Narvaez pode começar a pensar nessa classificação e começarem a pensar a forma como podem ter em etapas como a que teremos no dia da manhã de eliminar os sprinters. E eliminando é pôr ritmos altos, porque já percebemos que Paul Magnier, nesse tipo de subidas longas, não consegue estar no grupo principal. Apesar de ainda haver muitos sprinters no pelotão. Portanto, muitas equipas poderão ter esse objetivo. Os seus sprinters tentarem passar as tais contagens da terceira categoria, levando depois a uma discussão ao sprint. A questão é que o Scaroni tentar, o Scaroni está a 44 segundos. Não é fácil. Apesar dele agora entrar num terreno que é o ideal para ele, não havendo aqui entendimento, e acredito que o Ulissi, se tiver a ordem do carro, não passando pela frente, acaba por descoordenar um pouco mais a situação, mas existe também este interesse do Arpar. O Arpar sabe que ganhando hoje tempo, numa condição normal, ele não tem uma vida fácil para ganhar a etapa, mas pode subir vários lugares na classificação, e é sempre importante para uma equipa que, não sendo o World Tour, ter um homem no top 10 da Volta à Itália. É mais do que aquilo que está a fazer a toda hora. Pode fazer tudo para que o Scaroni não reentre. Eles têm também os seus próprios objetivos, claro, de tentarem ganhar a etapa. O Ulissi passa, mas eu acho que é mais numa de travar o grupo do que propriamente aumentar o ritmo. E vai já ficou para trás. Quem está aqui na frente é o Preccioli, o tal jovem ciclista que entrevistámos no Eurosport, entrevistou logo no início, vencedor do Giro della Puglia, ainda antes da Volta à Itália. Foi a prova disputada aqui em Itália imediatamente antes da Volta à Itália. Já estão a entrar na subida. Já estão é quase a terminar lá. Sim, já estão quase a terminar a subida, depois têm a descida e logo a seguir terão então a subida para o quilómetro Red Bull. Stuyven está ali, não sei se a fazer bluff ou sem ter dificuldades. Isto porque esta subida tem 5.700 metros a 6.3, está a chegar ao final, uma das partes mais duras. Stuyven parece-me ali um pouco limitado na parte de trás do grupo, se houver aqui uma mudança de ritmo. Exato. Mas também se conseguir sobreviveres a esta subida e à próxima, é um candidato. E eu acho que se ele passar esta subida vai se lançar na descida, tentar entrar na próxima subida com alguma vantagem. Os primeiros 2-3 km da próxima desta descida que vem por aí são muito íngremes. Vimos há pouco as imagens,